Salve, salve rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje a gente vai estar fazendo um videozinho de tier list, que faz um tempinho que a gente não faz. E dessa vez a gente vai fazer uma tier listzinha sobre as interfaces Linux, as TI, né? Eu vou fazer aqui só utilizando as principais, digamos assim, pra gente estar fazendo um rankzinho. Lembrando que essas tier lists aqui elas são mais pessoais, então não quer dizer que define a melhor. São só as que eu mais gosto realmente e um pouquinho do motivo de eu gostar delas ou não. Vamos começar pelo Cinnamon. Então, cara, Cinnamon é aquilo ali. Eu sempre associo o Cinnamon bem ao Mint, porque eu só utilizo o Cinnamon quando eu tô no Mint. Quando eu tô em outra D, quando eu tô em outra distribuição, geralmente eu não presto atenção para utilizar o Cinnamon. Por exemplo, no CashOS, que dá para você utilizar todas as distribuições. Eu acabo não utilizando o Cinnamon, nunca utilizei Cinnamon no CashOS e tal. Eu só utilizo o Cinnamon no Mint. E associando um pouco ao uso no Mint, cara, eu não vou dizer que o Cinnamon ele é um dos meus favoritos, mas também não é um dos que eu mais assim odeio não. Lembrando que a gente vai avaliar aqui a interface e não a distribuição por trás. Então, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre isso quando a gente for falar da interface do Deepin, por exemplo. O Cinnamon, cara, eu acho que em comparação com as outras, ele tem baixo recurso ali de personalização e tal, ele é mais engessado. Porém, eu acho que ele é bem equilibrado ali no que se dá para você utilizar, dá para você fazer algumas coisas ainda. Ele é bem equilibrado, sinceramente. Vou deixar ele aqui no B e depois a gente vê o que que faz com ele. Ok. Agora a gente vai ter aqui o sysfce. Sysfce é uma das DE que eu menos utilizei. Porque ela é uma DE que, embora você possa utilizar tranquilamente se você tiver um PC mais forte, ela sempre é mais associado ali a distribuições de baixo recurso ali, né? Para você que é um PC mais leve, então você vai ter mais distribuições utilizando o sysfce e eu nunca fui muito de utilizar a fundo o sysfce. Então eu vou colocar ele aqui em C muito por conta de eu não utilizar muito ele realmente. Eu não acho que, tipo, se for de utilizar ele, tem outras DE que eu prefiro e eu nunca fui muito de me ligar tanto pro sysfce, embora seja uma boa DE que muita gente gosta e fala bem dela. Agora a gente vai para umazinha aqui, né, que é o Cosmic. Tá com o símbolo do Papo S, mas é só pra gente ilustrar que é o Cosmic, tá? Cara, o Cosmic é aquele negócio. É uma das coisas que eu mais estou aguardando no mundo Linux aí. É o lançamento que eu mais estou aguardando. Utilizei até o alpha ali do Cosmic, utilizei o alpha 7 dele durante uma semaninha ali, tá utilizando. Deu um probleminha, mas aí é normal porque tá em alpha. Sinceramente, o Cosmic é para colocar em S. Pelo que eu vi dele, pelo que eu gosto, mas não dá para me colocar em S porque ainda não está pronto. Mas eu vou avaliar o Cosmic pelo que já está pronto e pelo que eu vejo que pode assim ser um diferencial quando chegar o lançamento. Eu vou deixar o Cosmic aqui em A, lembrando que por mim, já que essa lista ali é mais minha mesmo, por gosto da interface ele pode até subir, mas vamos ver mais pra frente aí, quando a gente for colocando outras distribuições aqui, outras DE. KDE Plasma. Eu não gosto muito do KDE Plasma, embora eu utilize bastante. O KDE Plasma, por exemplo, assim, eu não gosto, mas eu utilizo muito. Porque eu fico intercalando entre o KDE e o Gnome muitas vezes. Então acaba que eu acabo utilizando bastante o KDE para mim utilizar as distribuições ali em si. E, cara, eu tenho algumas críticas sobre o KDE. Eu acho que é um negócio muito quebradinho, entendeu? Tem muito bugzinho estranho, é janela que não desce, é janela que trava. Esses dias, por exemplo, eu levei um susto porque eu estava utilizando o KDE lá no CashOS e tal e de repente apareceu um pontinho na minha tela. Tipo, apareceu aqui nessa direção um pontinho branco. E eu abria a janela, abria jogo, abria qualquer coisa, aquele pontinho tava lá. O que que eu já pensei? Vixe, meu monitor já queimou um pixel ali, já tá dando problema e tal. Quando eu reiniciei o PC, não tinha nada a ver com o monitor, era um bug no KDE mesmo. Assim como já tem vídeo aqui no canal, quando eu fui fazer o review da atualização do KDE. Uma janela agarrou aqui em cima, a janela do Hitra lá, ela agarrou aqui em cima, não descia de jeito nenhum. Eu fiz o vídeo inteiro com aquela janela lá sobrepondo as coisas e ficou lá agarrado. Eu não sei se tem a ver com a NVIDIA ali no Linux e tal, essa coisa, NVIDIA, Wayland e tal,
Não sei se tem a ver com isso, mas o KDE, sinceramente, eu, eu não me dou bem com ele. Pra falar a verdade, entre KDE e Cinnamon, que a gente tá vendo aqui, o que eu, assim, eu tenho menos críticas para fazer ao Cinnamon do que ao KDE. O Cinnamon ele tem muito menos recursos do que o KDE, mas o que tem ali funciona bem, entendeu? Eu não tenho grandes problemas com o Cinnamon. Muita gente fala até ali da parte de usar dois monitores e tal, que pode ser um problema. Eu não utilizo dois monitores ainda, então eu nunca tive esse tipo de problema ali no Cinnamon. Com a experiência que eu tive utilizando os dois, dá pra te falar que eu preferiria se fosse assim, você só vai poder utilizar uma DE durante 6 meses aí, você tem que ficar nela. Eu iria de Cinnamon, porque eu não sinto segurança de utilizar o KDE, eu acho que ia me irritar demais se eu utilizasse o KDE, embora eu goste de personalizar, goste de brincar com algumas coisas lá, mas só isso também, não é uma DE que eu utilizaria ali a fundo, não. Ok, a gente vai aqui, cara, eu tô em dúvida se esse símbolozinho aqui é o símbolo do Bud. Se não for, vocês me perdoam, mas eu acho que é o símbolo do Bud. O Bud, por exemplo, é outrazinha que eu não utilizo muito, mas eu utilizei recentemente, estava fazendo uns testes numa distribuição utilizando ele. Até eu botei ele porque eu queria ver como é que era tal. E tem algumas coisas legais, mas cara, não acho que seja assim, nossa, vai ser um negócio que eu vou utilizar. Não, em comparação com as outras, eu acho que não tem motivos ali para eu utilizar ele não, mas eu acho que é o Bud a interface dele aqui. Agora a gente vai pro Deepin. Cara, o Deepin é aquela coisa. Se a gente falar só da interface em si, a gente não levar em conta a distribuição Deepin, tipo, tudo que funciona ali, é muito bonito. Só que é uma interface pesada. Como a gente não tem como utilizar realmente a interface, vamos supor, o Deepin 25 tem a interface dele, agora não tem como a gente utilizar, pelo menos eu acho, né? Não tem como utilizar em outra distribuição. Cara, sinceramente, ela é muito pesada. Então quando a gente utiliza ela no Deepin, eu tentei utilizar, a gente fica com aquela amostragem ali do Deepin. Se for falar por beleza, por organização, eu acho que a interface do Deepin é uma das melhores que tem. Só que é uma interface pesada. Como a gente está aqui só julgando a interface, só a interface ali em questão de recursos, tudo, eu vou botar o Deepin aqui junto com o XFCE, porque ela é bonita, mas não tem grandes recursos, entendeu? Os recursos do Deepin, por exemplo, para personalização, para modificações, não é tão grande, por exemplo, como o XFCE, KDE, até o Cinnamon. Ele é bem mais engessado, embora ele seja bem mais polido que os outros, e é mais pesado também. Então eu vou colocar ele aqui junto com o XFCE, porque eu prefiro ali utilizar uma interface assim do que até o Bud, por exemplo. Agora a gente vai aqui para o Gnome. Gnome eu vou colocar em S. Por quê? Gnome foi a ideia que eu mais utilizei no Linux. Eu mais utilizei foi o Gnome. Quando eu comecei a utilizar distribuições, a primeira distribuição que eu testei foi o Zorin OS, então ela tinha Gnome. Mas depois eu comecei a testar muita distribuição com o KDE Plasma. Tal, porque eu gostei de personalizar e o pessoal falava que o KDE era muito personalizável, tal, mas aí depois que eu voltei a utilizar o Gnome, eu comecei a usar as extensões, aquela coisa toda. Eu acho o Gnome ele bem mais assim coeso ali, bem mais certinho, menos bagunçado que o KDE, por exemplo. Porém, agora a gente vai entrar pra julgar, dar uma julgadinha aqui no Cosmic, porque sinceramente, cara, o Cosmic é a DE que eu mais gostei de utilizar até hoje, mesmo ela estando em alpha. Então eu vou fazer o seguinte, mesmo com o Cosmic estando em alpha, eu vou fazer uma aposta e vou botar ele aqui em S atrás do Gnome. Vou subir o Cinnamon para A e vou subir o XFCE para B, beleza? Porque eu acho que assim fica mais organizado com o que seria a minha preferência realmente. Então, Gnome, Cosmic, Cinnamon, KDE, XFCE, ADE do Deepin e o Bud, se esse aqui for o Bud. O resto aqui eu não utilizei, tenho certeza que eu não utilizei, então eu não vou ficar falando sobre coisa que eu não utilizei. Todas essas daqui foram DE que eu cheguei a utilizar pelo menos uma ou duas vezes para ter um parâmetro para falar. Então, para dar aqui aquele reforçada, o Gnome é o que eu mais gosto ali de utilizar até hoje, assim, falando assim, das que já estão prontas ali, totalmente coesas.
é o Gnome, a minha preferida. O Cosmic é a aposta, sinceramente. Quando lançar o Cosmic, eu vou tacar uma distribuição com o Cosmic aí no PC e vou utilizar durante um tempo, porque eu gosto muito do Cosmic, gosto muito. Eu só saí lá do Cosmic na Alpha 7, que eu estava utilizando no CashOS, porque me deu um problema lá na parte de gravação do OBS, o que é normal por estar em Alpha. Mas o Cosmic é a ADE que eu mais gostei de utilizar até hoje ali, entendeu? De gostar, de mexer ali. Ela tem muita coisa do Gnome e muita coisa do KDE. Por exemplo, você consegue fazer várias modificações dentro da própria distribuição, sem ter que recorrer a uma extensão ou qualquer coisa do tipo que pode quebrar, pode interferir no sistema. Não, ele já tem uma modificação bem grande nele. Ele já é bem mais organizado do que o KDE e ele tem algumas funções das que eu mais gosto, por exemplo, que é o próprio organizador de janelas nativo deles. Tem outras coisinhas também que eu gostei, a própria dock deles ali, você consegue fazer muita modificação com os painéis também. Então, o Cosmic eu gosto muito, muito, muito do Cosmic, mas ele ainda não tá pronto. Mas mesmo assim eu vou colocar ele aqui em S. O Cinnamon eu coloco porque, sinceramente, é aquilo. O Cinnamon pra mim, assim como o Mint, eu acho que associa bastante. Eu só utilizei ele no Mint, é um negócio de segurança ali. Ele não me deu problemas nenhum. Ele não tem tantos recursos como os outros, principalmente para personalização e outras coisas, mas você consegue sim personalizar, você consegue modificar. E eu achei ele bem coeso, ele tem recursos bem interessantes, ele tem coisas que você consegue utilizar nele que você não vai precisar ali fazer grandes modificações por fora. Então o Cinnamon eu acho que pode ficar ali na frente do KDE, porque o KDE é o que eu falo para vocês. Embora eu ache legal, goste de utilizar às vezes para fazer algumas modificações, para testar algumas coisas, na minha máquina ele deu muito problema. Talvez se ele não tivesse dado tanto problema para mim, ele tivesse aqui em cima, por exemplo, no Oeste, pelos recursos que ele tem. Com certeza, para muita gente o KDE é top tier, mas para mim, no meu uso, eu não gostei por conta de muitos problemas que eu tive, muito bug chato que eu tive no KDE que irritou de eu continuar utilizando ele. O XFCE é o que eu falei para vocês, eu utilizei pouco, embora eu tenha utilizado. Eu, sinceramente, se fosse utilizar o XFCE ou outra dessas daqui, eu preferiria as outras, então eu boto ele aqui só porque realmente as outras são melhores, eu acho elas melhores. E o Deepin, já expliquei, e o Bud também. Então, essa foi a nossa tier list de hoje, bem simplesinha. Fala aí, bota nos comentários a tier list de vocês aí, como que seria pra vocês, qual que é a preferida, o que que você mais gosta em cada uma, que a gente vai ficando por aqui. Deixa o like, hype esse vídeo e é nóis. Vamos lá, valeu rapaziada!